Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu sei que a nossa vontade é a gente estar juntos na escola, a gente estar convivendo, aprendendo juntos na escola, mas diante de toda a realidade que nós estamos vivendo, o meio que nós temos agora para nos comunicarmos é o meio virtual. Então eu escolhi fazer estas aulas explicativas para vocês, para que a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo e vocês possam então aproveitar esse tempo que estão em casa e estudar e sentir um pouco de saudade de mim também, porque eu estou com saudade de vocês, né? Espero que vocês também estejam sentindo falta de mim também. Nós vamos falar hoje, nossa primeira videoaula de ensino religioso, sobre as principais crenças, convicções e atitudes religiosas contemporâneas. Está previsto no nosso plano de curso, está previsto no PET, que vocês têm acesso, e eu escolhi a gente falar desse assunto por aqui, para que a gente possa explicar de forma assim, bem pausada, com tranquilidade para vocês, para que vocês possam assimilar melhor, e quando a gente retornar, vocês já tenham esses conceitos bem gravados na memória de vocês, beleza? Espero que vocês possam aproveitar esse tempo e possam fazer essas reflexões, elas são importantes. Então nós vamos começar pensando sobre o conceito de religião. O que é uma religião? Aqui o nosso primeiro conceito, religião. Religião vem do latim religare, é uma palavra do latim, e no latim é religare. Religare quer dizer ligar novamente, reconectar. Aquilo que estava desligado é religado, aquilo que estava desconectado é reconectado. Essa era a ideia de religare. Era uma lâmpada, uma lamparina naquele tempo que por algum motivo se apagava. Acabou o óleo, o azeite que mantinha ela acesa, apagou, acabou, apagou. Agora é preciso reacender. E isso religou, isso era religar. Hoje a gente pode falar desse conceito de uma forma mais contemporânea. Quando a gente fala, por exemplo, você está usando lá o seu celular, assistindo um vídeo, vendo lá alguma coisa nas redes sociais, ou de repente você está lá jogando algum jogo no celular e o celular fica sem internet, desconectou da internet. Certamente que você vai ter um problema, você não vai conseguir dar sequência ao que você estava fazendo online. Então você precisa de conectar de novo. E o ato de novamente conectar é a ideia original de religião. Então, quando o termo religare foi trazido para dentro do universo religioso, a ideia era de que o homem, que por algum motivo estava separado de Deus, fosse reconectado com ele. Essa é a ideia da religião, reconectar o homem a Deus, tornar o homem que antes estava afastado, separado, longe de Deus, agora reaproximado. É claro que essa ideia ela é uma ideia muito ampla e complexa e a gente não vai gastar todo o nosso tempo aqui falando sobre esse conceito original de religião. Eu quero apenas que vocês entendam que a religião ela é o ato ou o caminho pelo qual o homem prossegue até chegar até Deus. Isso é religião. E as religiões, naturalmente, elas fazem parte da própria história da humanidade. O homem é, por natureza, um ser religioso. Desde os primeiros seres humanos, os primórdios da humanidade, nós ouvimos falar em seres humanos religiosos, nós vemos os registros mais antigos, aqueles lá das pinturas rupestres, os rastros mais antigos que as civilizações primeiras deixaram para nós, mostram um homem religioso, que na sua maneira, da sua forma, já tinha uma percepção da existência de uma divindade, de um ser superior, transcendente. E até hoje nós vemos no mundo contemporâneo, no nosso tempo, um homem religioso. É claro que hoje as formas de religião, as maneiras de entender e de se relacionar ou não com Deus, elas são muitas, e nós vamos falar disso para que vocês possam então ter noção dessa diversidade que nós vivemos no mundo de hoje. Mas a religião ela está presente em todo o caminho da história da humanidade. Todos os tempos a gente ouve falar de um homem religioso. Então a religião ela pode ser entendida como essa forma de nós nos relacionarmos com um ser superior transcendente e esse ser também se relaciona conosco. A ideia da religião é a ideia de um Deus que de alguma forma interage com a humanidade. Então, há dois conceitos importantes que nos ajudam a entender esse relacionamento de Deus com o homem.
O nosso com Deus vem por meio da religião, das maneiras como a religião nos apresenta o caminho para chegarmos até Deus. Isso pode ser através de crenças, de rituais, de sacrifícios. Cada religião tem o seu meio, que nós falaremos dessas coisas posteriormente, quando nós estudarmos algumas destas religiões. Mas, por hora, falaremos que as religiões têm o seu mecanismo, têm o seu meio, têm o seu caminho. Elas apresentam uma forma de direcionar o homem até Deus. Só que Deus também tem o seu meio, o seu caminho. E há dois conceitos que nos ajudam a entender isso. O primeiro deles, nós colocamos aqui, é o conceito de transcendência. Transcendência quer dizer que Deus está acima, além, está sobre, Ele é maior, muito mais extraordinário, muito mais imensurável do que tudo aquilo que Ele criou. Todas as coisas criadas por Ele são menores, são muito mais inferiores a Ele mesmo. Então Deus é transcendente, Ele transcende, Ele está além da sua criação, além de nós. Isso significa que Deus, por estar além de nós, além da sua criação, o Deus está acima de tudo que Ele criou. Deus é muito mais poderoso, Deus é muito mais sábio, Deus é muito mais ativo em relação à sua criação, mas Ele está acima dela. E nós nos relacionamos com um ser superior, supremo, excelso, maravilhoso. Esse é o Deus transcendente. Então a ideia de transcendência, ela está presente também nessa concepção religiosa de um Deus que está acima de tudo que Ele fez, está lá. E algumas religiões levam tão a sério essa ideia da transcendência de Deus, que Deus passa a ser visto dentro dessas percepções religiosas como um ser inatingível, está muito além da humanidade, muito além de nós mesmos. Portanto, Ele nem mesmo se relaciona ou nem mesmo interage com a sua criação. Em alguns casos, essa ideia de transcendência ela é tão radicalizada que Deus ele está acima, Ele não se movimenta em relação a nós, principalmente porque de alguma forma essa criação aqui está corrompida, e Deus é puro, é santo, é perfeito, Ele está lá no céu e Ele não vem se intrometer nas nossas debilidades. Essa ideia da transcendência de Deus é uma ideia presente em todas as religiões. O cristianismo entende que Deus é um Deus transcendente, o islamismo, o hinduísmo, todas as religiões, as grandes religiões, melhor dizendo, elas têm essa noção de um Deus transcendente. Porém, também, nós temos que entender, principalmente dentro da nossa tradição cristã, que Deus também é um Deus imanente, a ideia da imanência de Deus. O que é isso? Deus transcendente, que está além, acima de nós, Ele vem até nós, Ele se acomoda à nossa realidade, Ele vem até nós para que nós possamos então compreendê-lo de uma forma mais simples, melhor. Essa ideia da imanência é a interação, é Deus agindo, Deus interagindo conosco dentro da sua criação, é Deus se fazendo presente entre nós. Olha só o que é dito sobre Jesus, que é o nosso Deus, no cristianismo. É dito que Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é imanente, Ele está presente, Ele viveu a nossa história humana em carne e osso, por isso Ele é imanente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, mas também Ele é alguém presente dentro da nossa própria história. Mas, além disso, nós podemos ver essa imanência de Deus presente nas tradições do judaísmo. Deus se faz presente lá nas páginas do Antigo Testamento. Ele veio, fala com Moisés, fala com os outros patriarcas. Deus interage o tempo todo com o seu povo judeu, o povo de Israel, dando a eles promessas e cumprindo essas promessas ao longo do tempo. Mesma coisa no islamismo, que eles chamam Deus lá de Alá. Alá também se faz presente. Há uma noção dessa presença dele, apesar de que a ideia de transcendência dentro do islamismo, ela ultrapassa esse conceito de imanência, mas de alguma forma ele também está presente. Ele está julgando todos os atos de todas as pessoas. É um Deus que se preocupa com a história das pessoas. E esta percepção de imanência é presente também nas outras religiões, não do mundo do universo politeísta, que consideram as suas divindades como seres supremos, excelsos, estão lá
em uma outra dimensão espiritual, mas também vem, em certo ponto, em certos momentos, interagir, corrigir algumas circunstâncias da própria história humana. Está entendido até aqui? Então, a religião, ela é o ato de Deus, de religar o homem a Deus. O homem que estava separado, agora vai buscar a paz, está reconciliado com o seu Criador. E Deus, por outro lado, também se relaciona conosco, ou Deus interage com a sua criação, e as formas de nós entendermos esse movimento de Deus é através do conceito de transcendência, Deus além de nós, e do conceito de imanência, Deus está presente entre nós. Agora, as religiões, de um modo geral, elas são divididas entre dois grandes grupos. Eu destaquei aqui para vocês e nós veremos na próxima aula, de maneira mais detalhada, como que essas crenças, essas convicções religiosas, elas estão diversificadas em nosso tempo. Então, o primeiro conceito é o conceito de monoteísmo. O que é monoteísmo? Deus, ele está contido numa ideia da existência de um único Deus. Monoteísmo quer dizer que Deus é único. Há apenas um único Deus que deve ser adorado, deve ser louvado, que deve ser cultuado. É a existência de um único Deus, um só. Isso é monoteísmo. Mono, um. Teísmo, Deus. Único Deus. E essa ideia da existência de um único Deus está presente na tradição religiosa das três grandes religiões mundiais, as maiores. São elas o cristianismo. Deus é único, apesar de que o cristianismo ensina que esse único Deus, ele é trino, né? Ele é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fala da trindade divina, mas ainda assim é uma religião monoteísta. Os cristãos do mundo inteiro adoram apenas um único Deus, assim como também fazem o judaísmo, que também é uma religião monoteísta. Lá eles adoram Deus Yahvé, e é o único Deus, e eles levam muito a sério os judeus essa questão. Para eles, o Deus Yahvé, o Deus Javé, o Deus Yahvé, ele deve ser adorado, e é uma grande falha, um grande pecado para o judeu adorar qualquer outra divindade que não seja este Deus, cogitar qualquer outra divindade a não ser este Deus Yahvé. Isso é muito sério para eles. Então, o judaísmo também é uma religião monoteísta, adora apenas a existência de um único Deus, assim como também é o islamismo, que é uma das grandes religiões mundiais, e ela também ensina a existência de um único Deus, Alá. Esse Deus se revelou no passado a Maomé, e ele é o Deus que deve ser adorado. Se no judaísmo há um grande rigor em relação a essa concepção monoteísta, no islamismo é muito mais radical. Para eles, o Deus Alá, ele é o Deus que deve ser cultuado, adorado, e não há outro Deus além dele. E se qualquer pessoa cogitar a existência desse único Deus, é visto por eles com maus olhos, é um infiel, e ele não é bem visto pelo universo muçulmano. Então, esta é as ideias presentes, essa ideia, melhor dizendo, presente nas religiões monoteístas, de que há apenas um único Deus, existe um só Deus. Agora também nós falamos, dentro desse universo religioso, que existem as religiões politeístas. O que é isso? São religiões que acreditam na existência de diversas divindades, e essas muitas divindades interagem uma com a outra, às vezes entram em conflito uma com a outra. Estas muitas divindades, elas estão presentes e elas regimentam determinados aspectos da vida, da natureza, do universo. Isso é a concepção politeísta. Existem muitos deuses, muitos, teísta, deuses, então muitos deuses. O politeísmo, ele é presente nas tradições, principalmente orientais, dentro do indianismo, dentro do hinduísmo, nas religiões antigas, na religião egípcia, grega, romana, nas tradições africanas, nas religiões africanas, nós vemos a existência de vários e diferentes deuses que são cultuados, e como eu ensinei para vocês, já falei aqui, esses deuses, eles estão ocupados com algum aspecto da vida das pessoas, né? Algum aspecto da vida, e são cultuados justamente porque a pessoa, ela tem necessidade de respostas em relação a certas áreas de sua vida.
Então as pessoas buscam nesses deuses respostas, bênçãos, sacrificam a esses deuses porque acreditam que eles virão socorrê-las naquela realidade. Isso é o politeísmo. Muitos, vários, diferentes deuses. No indianismo, por exemplo, em que a ideia de politeísmo ela é muito ampla, lá as divindades são incontáveis, porque todo ser vivo, de alguma forma, ele tem algum rastro dessa divindade, dentro dessa tradição hinduísta. Então, nós vemos lá que existem seres sagrados por toda parte. Uma vaca é um ser sagrado, um outro animal pode ser um ser sagrado, né? Da mesma forma que em outras tradições a gente percebe a existência dessas diferentes e múltiplas divindades. Ah, professor, quer dizer então que esses cultuadores de muitos deuses estão todos errados, todos eles estão condenados então ao castigo de Deus, né? Nós somos muito rápidos a fazer esse julgamento porque nós partimos do pressuposto da nossa religião, da nossa tradição religiosa cristã, que ensina que há um único Deus. Porém, nós aprendemos nas nossas aulas de ensino religioso, e eu quero reforçar aqui para vocês, que nós temos que respeitar as opiniões diferentes daquelas que são as nossas. E isso não é distante de nós, não. No Brasil, que é um país laico, né, um Estado laico, onde o Estado não tem uma religião própria, defende uma única religião, nós temos no Brasil religiões politeístas. As religiões de matriz africanas, Candomblé, a Umbanda e outras, elas têm lá suas divindades que são cultuadas, adoradas, e nós temos que praticar o respeito. Eu não preciso acreditar nessas divindades, reconhecê-las como Deus, mas eu preciso aceitar o fato de que o outro, o meu semelhante, o meu colega, talvez aqui de escola, ele é praticante de uma religião assim, e ele tem o direito de acreditar da forma dele, e eu preciso respeitá-lo nessa sua percepção. Isso é um exercício de cidadania, um exercício para a vida, que todos nós temos que praticar, beleza, gente? Então, para finalizar essa primeira aula nossa, melhor dizendo, nós vamos entender que esse universo religioso, ele é um universo que não é de hoje. O ser humano, desde o início, como eu já falei, ele é um ser religioso. E nós temos algumas crenças antigas que a gente encontra nos registros históricos, e algumas delas ainda estão presentes até hoje. Nós encontramos em algumas culturas, em algumas sociedades, em alguns grupos, ainda alguns rastros ou ainda algumas coisas muito fortes dessas concepções, dessas crenças antigas. A primeira delas é o animismo. O que é o animismo? O animismo é a crença de que tudo tem uma alma ou um espírito, de que a ânima, que é uma palavra latina para essa ideia da vida, do fôlego, está presente nas plantas, nas rochas, nas montanhas, nos animais, nos rios, nas estrelas. E os animistas então acreditam que cada ânima, cada ser ou cada figura existente, viva ou mesmo não viva, mas que de alguma forma demonstra que há uma interação entre aquele ser ou aquela figura ou aquele objeto e o mundo espiritual. Então eles vão pensar que cada ânima é poderoso e pode ajudar ou prejudicar aquela pessoa, e por isso ela deve ser adorada, por isso ela deve ser temida, e de alguma forma ela deve ser reconhecida como uma divindade. Então o animismo é uma religião muito primitiva. A gente nem fala que o animismo é uma religião, a gente fala uma crença que os adeptos têm ao longo dos anos divinizado animais, eles divinizam forças da natureza, o trovão, a lua, o sol, as estrelas, criam divindades a partir de elementos da natureza, uma rocha que está lá em um determinado local, um rio que passa pela aldeia ou pela comunidade e oferece ali alimento, água, recursos para aquelas pessoas. Então, estas forças ou estes elementos naturais, sejam eles vivos ou não,
eles têm essa conexão com o mundo espiritual e por isso, de alguma forma, para eles, são vistos como divindades. Isto é o animismo. E o animismo é a crença mais antiga, mais primitiva de que nós temos conhecimento, e ela é a base das religiões futuras, principalmente do universo politeísta, gente. Então é importante vocês entenderem essa questão do animismo, porque ele é uma crença antiga, primitiva, como eu falei, presente em alguns lugares ainda hoje, mas ele é uma forma ainda muito simples de entender esse universo espiritual. Trocando em miúdos, falando mais fácil para vocês entenderem o animismo, quando os nossos antepassados, vou falar assim, não entendiam, por exemplo, o que era um trovão, não entendiam, né, a violência de uma tempestade, eles não entendiam determinadas forças da natureza, eles acreditavam que, eles davam a resposta, melhor dizendo, eles falavam, a resposta que eles davam para isso, era de que as forças espirituais, o mundo espiritual, estava agindo através desses elementos, e por isso eles eram cultuados como deuses, né? Tinha um deus lá da floresta, o espírito da floresta, melhor dizendo, e esse espírito da floresta era aquele que ora ajudava, ora poderia prejudicá-los, e volta e meia exigia um sacrifício, e as pessoas sacrificavam coisas, até mesmo pessoas, para apaziguar esse espírito lá da floresta, por exemplo. Então, o animismo, ele é praticado, como eu disse, de uma forma muito espiritualista. Eles usam muito da feitiçaria, da adivinhação, né, de conhecimentos assim, ainda muito simplórios, justamente porque eles não deram conta ainda, né, essas sociedades que estão ainda presas ao animismo, de conceber uma religião mais filosófica, uma religião mais racional, que pensa e pode explicar de forma mais inteligente, né, esses fenômenos da natureza. Agora, é importante nós falarmos também que essas religiões, essas sociedades, essas culturas animistas, elas usam alguns objetos para fazer esta conexão com o universo delas espiritual. Elas usam talismãs, amuletos ou qualquer outra coisa que possa criar uma ponte entre a existência deste mundo e o universo espiritual, né? Um exemplo, lá na aldeia, os índios estão lá apavorados porque um espírito da floresta tem dizimado lá as pessoas daquela aldeia, uma doença chegou. E eles acreditam que precisam fazer algum sacrifício. Eles vão sacrificar, de repente, um animal, pode ser até, como eu disse, uma pessoa em algumas culturas, ou várias pessoas. E a partir dali, eles têm a ideia de que é preciso que essas conexões, que esses sacrifícios sejam feitos para que haja de novo paz, haja prosperidade, para que haja mantimento, para que os espíritos possam abençoá-los, né? Isso é o animismo. Além do animismo, nós temos também, como uma crença antiga, a magia, que é uma forma de ocultismo presente também nas civilizações ou nas sociedades, nas culturas mais antigas, e elas estão presentes nos registros históricos, como eu tenho falado para vocês. E essa ideia da magia é a ideia de que há um universo espiritual, meio que oculto, que será alcançado por meios misteriosos, daí a ideia de magia, de ocultismo. E principalmente nas tradições europeias antigas, essa ideia de magia, que depois vai dar lugar às práticas modernas chamadas de bruxaria, são os bruxos, né, modernos e contemporâneos, que se valem de meios cultos, misteriosos, para chegar até as divindades ou ao mundo espiritual. Essas religiões mágicas, elas têm uma forma também ainda simples de entender e de praticar a sua religião, a sua religiosidade, mas elas vão perdendo espaço, principalmente no universo moderno, com o surgimento das religiões filosóficas racionalistas, principalmente a partir do século XVI. E essas religiões racionalistas, elas vão perseguir muito toda aquela religião que se valia da mágica, do mistério, do ocultismo. Também nós temos
dentro dessas crenças antigas, a ideia de antropomorfismo. Que é isso? É uma forma de entender que esses seres espirituais, seres do mundo espiritual, eles se manifestam e se relacionam conosco, do nosso mundo material, através de formas. Eles vão assumir uma forma, podem ser formas humanas, podem ser formas de animais, ou podem ser uma mescla dos dois. Nós vemos, por exemplo, lá na cultura egípcia antiga, na mitologia egípcia, deuses que são figuras humanas, mas vemos também deuses que são metade humano e metade animal, assim como tem deuses que são só animais. Isso quer dizer que o antropomorfismo é um ser espiritual, divino, se materializando entre nós, de uma forma humana ou material, não humana, mas que se relaciona ou se conecta conosco desta maneira. Isto é o antropomorfismo, Deus ou a divindade se manifesta. Pode ser inclusive através de fenômenos, de elementos da natureza, o raio, o trovão, ou outros que estão presentes dentro da natureza. Então, por exemplo, a mitologia grega, ela é toda ela antropomórfica, porque os deuses gregos assumiam formas humanas ou quase humanas para se relacionar conosco. E na mitologia grega isso era tão amplo que os deuses tinham inclusive relações com os humanos. Zeus, por exemplo, tinha várias mulheres humanas, das quais ele coabitou com elas e tiveram filhos, semideuses, filhos de Zeus. E vocês poderão estudar isso quando estiverem vendo esses elementos da cultura do mundo grego, Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, vocês verão lá como que isso é amplo nesse universo grego. E ainda temos nessas práticas e crenças antigas o mecanicismo, que é uma forma mecânica, determinista de entender que todos os fenômenos que existem, eles se explicam de uma forma mecânica, causal, É a existência de uma divindade, de um ser superior, que de forma mecânica, de forma premeditada, criou todas as coisas, porém se afastou delas, e elas são regimentadas por leis naturais que cuidam para que haja uma harmonia, para que as coisas não entrem em desordem. É uma mescla entre o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. É uma tentativa de explicar, ainda simples e antiga, de explicar de forma mais racional alguns fenômenos, alguns elementos, algumas coisas da natureza. Pensa só nessa ideia mecanicista, Deus criou, ou a divindade, o ser superior criou e estabeleceu leis. A lei da gravidade, por exemplo, a lei do retorno, poderíamos falar dessa também, São leis que regimentam a vivência das pessoas, leis da física especialmente, e essas leis, elas estão presentes na nossa vida e são elas que regimentam toda a criação, Tudo está funcionando dentro de leis perfeitas, é o mecanicismo, que vai depois dar lugar a outras ideias um pouco mais complexas que veremos na próxima aula, especialmente sobre o deísmo. Pessoal, então vamos aqui. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos importantes, ok? Falamos hoje sobre o que é religião, que vem do latim religare, significa reconectar o homem a Deus. As religiões podem ser monoteístas, acreditam na existência de um único Deus, ou politeístas, acreditam na existência de vários deuses. E essa divindade presente nas religiões, cultuada nas religiões, ela é uma divindade transcendente, além, acima, está muito mais além de nós, ela é excelso, supremo, é o Deus que muitas vezes visto como inatingível, está no mais alto céu, é o Altíssimo, como é falado nas Escrituras. Mas esse Deus também ele é imanente, ele vem, ele se acomoda, ele vem, ele abre mão de certas prerrogativas transcendentes para se comunicar com os seres que estão nesse universo, nessa realidade material nossa.
E esse ato da imanência de Deus, do Deus presente, que se faz presente, que está preocupado com as nossas angústias e aflições, é muito presente, principalmente na tradição cristã. Nós acreditamos num Deus presente, que se nós buscarmos Ele, nós o encontraremos. Isso está escrito lá nas Escrituras. Diz que se buscarmos a Deus, nós o encontraremos quando buscarmos de todo o coração. Nós podemos voltar o nosso pensamento e fazermos uma oração, por exemplo, e Ele vai nos ouvir. Isso é imanência. É o Deus que escuta, que se preocupa com as nossas dificuldades. E falamos hoje também sobre algumas crenças antigas que estão presentes, algumas delas ainda hoje no nosso tempo, mas elas são marcas do caminho que a religião percorreu ao longo do tempo. Nós temos o animismo, que é a religião, a crença mais antiga, que identifica forças da natureza como sendo elementos espirituais, né? Nós temos a magia, como eu falei para vocês, a percepção antropomórfica das manifestações de Deus, e temos ainda também o mecanicismo. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos postar esta aula lá no nosso canal e vamos também divulgar para vocês lá no Google Classroom, para que vocês possam ter acesso. Eu vou colocar uma atividade lá sobre isso, tá bom? Espero que vocês possam fazer, porque isso está contando para nós. E antes que vocês venham me perguntar, eu já respondo aquelas perguntinhas de sempre. Professor, atividade para copiar no caderno? A atividade eu vou colocar lá para você, você pode imprimir, colar no seu caderno e só responder. Agora você pode também copiar as perguntas e as respostas e deixar tudo muito organizado, porque aí quando a gente voltar, esse será o seu material que está contando como carga horária para você nesse tempo. Beleza, gente? Saudade demais de vocês, espero que vocês estejam todos em paz, todos com saúde, e espero que a gente se reencontre muito em breve, também com saúde e em paz. Valeu?